Criciúma realiza nesse final de semana mais uma ação do Criciúma Vacina em busca de imunizar a população. E você vai ver também. O Ministério da Saúde já contabilizou 592 casos da varíola do macaco em todo o país. Número de idosos que possuem plano de saúde mais que dobrou nas últimas 2 décadas. O Pix parcelado é uma nova modalidade que ajuda nas compras, mas também aumenta o risco de dívidas. Neste mês de férias, a procura por viagens cresceu mais de 50% em todo o país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 22 de julho de 2022. Tempo quente, abafado e vai continuar assim todo o final de semana no estado inteiro. O Ministério da Saúde contabilizou até o momento 592 casos confirmados da varíola dos macacos. A maioria das infecções está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou anteriormente um alerta sobre a triagem de doadores de sangue em meio do surto crescente da doença. Os dados foram divulgados durante a segunda reunião do Comitê de Emergência da Varíola do Macaco nesta quinta-feira. A maioria dos casos está em São Paulo, com 429 infectados, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. A OMS notificou ao todo mais de 14 mil casos em 72 países. Ainda não há uma confirmação científica sobre a transmissão da doença por meio do sangue. Mesmo assim, a Anvisa recomenda que as pessoas que tiveram contato com alguém contaminado ou estão assintomáticos só podem doar sangue depois de 21 dias. A varíola do macaco é endêmica de alguns países do continente africano. Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça e dores musculares. E dentro do 1º ao 3º dia, o paciente desenvolve uma erupção cutânea no rosto e em outras partes do corpo. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela doença. O número de idosos que possuem um plano de saúde mais do que dobrou nas últimas 2 décadas. O número, que era de 3.400.000 em 2002, chegou a mais de 7 milhões neste ano. O aumento aconteceu em todas as faixas etárias acima dos 60 anos, com destaque para os idosos com 80 anos ou mais, com crescimento de quase 200% nos últimos 20 anos. Chegando a 1.200.000 planos de saúde ativos. Logo em seguida aparece a faixa etária de 70 e 79 anos, que passou de 1.100.000 para mais de 2.200.000. Para especialistas, existe uma preocupação pela manutenção dos planos de pessoas mais idosas, pelo grupo ser mais vulnerável às doenças e, na teoria, utilizar mais os serviços e pelos valores de convênio serem mais elevados do que para adultos de outras idades. Nesse ano, o maior número de conveniados em planos de saúde são pessoas de 60 e 69 anos, que representam mais da metade dos associados, seguido por idosos de 70 e 79 anos. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados brasileiros que têm mais idosos entre os beneficiários. Durante a pandemia, a procura por convênio aumentou devido ao medo e a tensão que se instaurou no período e o receio de uma superlotação do Sistema Único de Saúde. Embora os altos valores, a grande maioria das pessoas vê como essencial obter um convênio médico. E a pandemia aumentou o risco de crianças e adolescentes desenvolverem diabetes pelo fato de ficarem mais em casa e não praticarem atividades físicas como deveriam. A quantidade de tempo livre fez também aumentar o consumo de alimentos como salgadinhos e outros ultraprocessados. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa Biomédica nos Estados Unidos avaliou que a quarentena foi fundamental para que crianças e adolescentes criassem hábitos sedentários e desencadeassem distúrbios no sono, além de um crescimento da diabetes tipo 2 nessa faixa etária. Para obter esses resultados, foi observado prontuários médicos de um hospital infantil
e crianças que deram entrada no pronto-socorro da unidade entre março e dezembro de 2019, traçando um comparativo com o mesmo período do ano seguinte. O resultado mostrou que mais crianças procuraram cuidados médicos com queixas sobre a doença durante o período pandêmico do que no ano anterior à crise sanitária. Uma das principais causas da diabetes em crianças e adolescentes é a obesidade infantil. Por isso, é essencial que elas mantenham uma alimentação saudável, rica em nutrientes, vitaminas e, se necessário, que busque a ajuda de um médico especialista. Só na última década, o número de diabéticos no Brasil cresceu mais de 26% e mais de 1.200.000 crianças e adolescentes convivem com a doença. A seguir, brasileiros estão viajando mais nessas férias de meio de ano. Pix parcelado é uma nova modalidade que ajuda nas compras, mas aumenta o risco de dívidas. Segundo especialistas, os juros da operação variam e o uso do cartão de crédito pode ser até mais recomendado. Somente nos primeiros 10 dias de junho, o Pix movimentou mais de 270 bilhões de reais. Já os tradicionais TEDs, feitos no mesmo período, foi de aproximadamente 956 milhões de reais. Segundo dados do Banco Central, o Pix é uma alternativa que cada vez mais ganha espaço na vida dos brasileiros. Esse é o caso do Pix parcelado, que promete facilitar a compra de bens, mas ao mesmo tempo pode trazer risco de endividamento, já que a operação inclui taxas de juros. Nessa nova modalidade, a pessoa ou empresa para quem foi enviado o Pix recebe o valor integral na hora, mas quem envia o dinheiro parcela a quantia paga. São 2 tipos de Pix parcelado, um atrelado ao cartão de crédito e outro com uma linha separada de crédito, sem o limite do cliente. Mas como o Pix parcelado ainda não é uma operação oficial do Banco Central, as taxas e regras de contratação variam entre as instituições. A forma de pagamento desenvolvida pelo Banco Central permitiria parcelar transações sem precisar ter saldo na conta, assim como o cartão de crédito. Com isso, o consumidor pode agendar o pagamento, mas se não houver dinheiro no banco na data determinada, a pessoa fica devendo para a instituição. O Pix parcelado, até o momento, é usado para emergências e quando a pessoa não tem cartão de crédito ou limite. Com isso, essa modalidade facilita o acesso a bens e serviços. Os parcelamentos podem gerar o endividamento devido às taxas de juros envolvidas no atraso do pagamento, tanto para o Pix parcelado quanto para o cartão de crédito. Brasileiros ficaram com o primeiro lugar na categoria At Home da disputa do Mundial de Robótica. A equipe catarinense aqui de Criciúma não levou medalha, mas representou o país listado na competição. O robô Era, com linguagem de inteligência artificial, é capaz de realizar tarefas como servir pessoas, tirar a mesa, colocar o lixo para fora, entre outras funções. Na competição, que reuniu mais de 3.000 participantes, os robôs da categoria At Home, onde o Brasil ficou em primeiro lugar, são programados para realizarem tarefas domésticas. Na demonstração aos jurados técnicos, os robôs devem pegar e manipular diferentes objetos, além de mapear ambientes por meio de sensores. Apesar de os robôs realizarem atividades autônomas em uma casa, essas atividades poderiam ser também executadas em hospitais, universidades e empresas. O número de trabalhadores na indústria de alimentos cresceu 7,4% no primeiro ano da pandemia, de acordo com o IBGE.
As mudanças de hábitos e a imposição de medidas restritivas para conter o avanço da pandemia de coronavírus fizeram a indústria destinada à fabricação de produtos alimentícios contratar mais de 121 mil profissionais e assumir quase um quarto do faturamento do setor em 2020. Os dados apresentados pela Pesquisa Industrial Anual mostram que a evolução da receita líquida de vendas dos produtores de alimentos cresceu 3,6 pontos percentuais na passagem de 2019 para 2020 e passou a concentrar 24,1% do faturamento da indústria brasileira. Em 2011, o setor correspondia a 18,2% do segmento industrial. Neste mês de férias, a procura por viagens cresceu mais de 50% no Brasil. E a razão, além dos dias de folga, seria a atual tranquilidade dos turistas após 2 anos de restrições impostas pela pandemia. A viagem em família era mais do que esperada. Eu fiquei mais de 2 anos dentro de casa, tomando todas as precauções por conta da pandemia. Tomei as vacinas necessárias. E agora que a gente está se sentindo um pouco mais seguro, vamos, né, para viver um pouco, porque também a vida passa correndo e a gente tem que sair atrás dela, né? A pandemia adiou os planos de viagem de muita gente, que agora resolveu transformar o sonho em realidade. As pessoas começaram a querer e ter necessidade de viajar, de sair de casa, de ficar de férias. Foi justamente com o retorno dos eventos, com o retorno das feiras, das convenções. Então, as viagens deu meio que um boom. Dados de agências de turismo mostram que a procura por viagens agora em julho cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E os destinos nacionais são os mais procurados. As capitais São Paulo, Fortaleza e Salvador aparecem no topo do ranking do levantamento da empresa Kayak. A companhia americana ainda lista lugares como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Maceió, Brasília, Porto Seguro e Natal. O destino da família da Maria Fernanda, como conta o filho e a nora dela. Vamos descer em Natal e vamos para a Praia de Pipa. Vamos ficar mais ou menos 9 dias lá. Por que um destino nacional? Por que vocês escolheram esse destino? Acho que pelo motivo que todo mundo está escolhendo, né? Ainda um pouco de medo por conta da pandemia, voo mais curto. O Brasil tem muito lugar bonito para conhecer também, né? A gente já foi para lá em janeiro, né? O Wagner tinha ido a trabalho, gostou, falou, amor, você precisa voltar comigo. Fomos em janeiro, fomos com os meus pais e gostamos tanto, retornamos porque é um lugar que tem uma tranquilidade, uma vibração boa. E aí vamos levar os sogros para ir com a gente lá. O fator financeiro também conta? Com certeza. Apesar de que não está barato, voos nacionais também não estão baratos, mas óbvio que não ter que converter moeda para euro e dólar no momento ajuda, né? Mas, segundo o fundador da Graco Viagens, o gasto é quase o mesmo. Ele lembra que uma passagem de São Paulo ao Amazonas, por exemplo, não é muito diferente do valor de uma passagem de São Paulo aos Estados Unidos. Um destino também muito procurado nessa época do ano na agência dele, que neste mês registrou aumento de 60% na procura por viagens. É por conta do verão europeu, do verão nos Estados Unidos. Então, a demanda, a procura que coincide o mesmo período de férias para eles lá com o nosso aqui no Brasil, então essa procura realmente foi mais intensa. Entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros neste mês estão Lisboa, Buenos Aires, Santiago, Paris, Orlando, Miami, Londres, Porto, Nova York e Roma. E mesmo com as passagens mais caras, o turista quer mesmo é saber de viajar. A demanda, a procura, ela não diminuiu, seja para destinos nacionais ou seja para destinos internacionais. A Cintia esperou 3 anos para fazer não uma, mas várias viagens nessas férias de julho. A brasileira mora na Holanda há 6 anos e, passada a fase mais crítica da pandemia, resolveu voltar ao Brasil para visitar a família.
Primeiro veio a São Paulo ver o irmão e o sobrinho e daqui segue para o Espírito Santo para matar a saudade do restante dos parentes e compara preços. O preço disparou absurdamente. Então, tá muito caro lá, tá muito caro aqui. A vantagem é que lá, o salário, você pode ter uma vida digna. Ainda assim, ela se planejou para estar no Brasil e conta que todo o dinheiro gasto está valendo muito a pena. A saudade grande e a gente tem que construir momentos, né? A gente tem sobrinhos pequenos na família, então tem que criar os momentos, né? Senão eles esquecem, eles vão crescer sem saber quem a gente é, né? Só por videochamada não dá. E é isso que nada paga, né? Não paga, não paga. É caro, mas não paga, não tem preço, né? Segundo especialista no assunto, para viajar com tranquilidade e dormir em paz, sem pensar em dívidas, basta se organizar. Não adianta você querer viajar agora, nas férias de julho, ainda em julho que você já não tem passagens com preços bons, atrativos, e você não vai pagar barato. Agora, se você se planejar para daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, você vai ainda encontrar preços atrativos e, com certeza, esses preços, esses valores, vai entrar e se encaixar no teu orçamento. É ilusão isso de achar que você vai encontrar preços baratos numa viagem em cima da hora. A seguir, Criciúma realiza mais uma edição do Criciúma Vacina neste final de semana. O município de Criciúma realiza mais uma ação do Criciúma Vacina neste final de semana para ajudar aqueles que, porventura, não têm como ir aos postos em busca dos imunizantes. Com o objetivo de elevar o quadro de vacinação no município, a Secretaria de Saúde de Criciúma vai estar no próximo final de semana nos 3 parques da cidade, nos dias 23 e 24, das 9 da manhã às 4 da tarde, para continuar dando oportunidade de horários alternativos para que as pessoas se vacinem. Em virtude do êxito, do sucesso que foi o nosso último evento, né, que foi uma ideia do prefeito Salvário, vacinar nos 3 parques, nos sábados e nos domingos, nesse final de semana agora, dia 23 e 24, das 9 às 16 horas, estaremos novamente nos 3 parques, esperando você para vacinar acima de 30 anos já para a 4ª dose do Covid, e também as crianças de 3 a 5 anos pelo Coronavac. Nós estamos à disposição com todas as vacinas nossas, né? A importância da vacinação, da imunização. Eu acredito na vacina, né? Toda a minha família está vacinada, minhas filhas. E é uma oportunidade que o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, a avó, o avô, levar as crianças até os parques, né, e já com a sua carteirinha para que as nossas vacinadoras vejam se está tudo em dia. Na primeira edição do movimento foi considerado positivo, mas o número de vacinados ainda não é o ideal para as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Nós temos ainda uma quantidade grande de idosos que não tomaram nem a influenza e nem o Covid. Daí a alternância, a alternativa que tem da pessoa querer vir ou no sábado ou no domingo. E desde já agradecer às entidades envolvidas, a Unesc, às entidades civis e militares que também estão nesse nosso projeto. Toda a equipe do nosso governo, a pedido do prefeito Salvário, estará envolvida nesse final de semana nos nossos 3 parques. Com a baixa vacinação, se notou que os hospitais, principalmente nas alas pediátricas, tiveram um aumento significativo nos últimos 2 meses. E a desinformação ou as informações falsas em cima das vacinas é o que, segundo os médicos, tem afastado o público da imunização. Quando fala em vacina, a gente tem que entender que a vacina é uma das melhores maneiras que a gente tem de evitar uma série de problemas, né, relacionados a doenças. Então, a gente recentemente saiu de uma pandemia por causa da vacina, não foi por causa de outro remédio milagroso, né? E as entidades médicas, que são formadas por especialistas, chegam a um consenso e recomendam porque realmente é o melhor benefício para a maioria.
E hoje a gente tem que ter cuidado com onde é que a gente vai confiar, né? Porque muita gente falando muita coisa que às vezes não procede, né? A gente está agora passando por um momento difícil, basta vocês verem nos hospitais, estão cheios de crianças com problemas pulmonares, nem vaga tem mais. E a gente tem aí a vacina disponível para tentar amenizar ou salvar um monte de vidas, né? E ainda tem gente que acha que não tem que ser vacinado, né? É uma pena, né? Porque a gente também não pode obrigar ninguém, mas só que a gente tem que dizer o que pode fazer e as consequências depois, né? Então eu recomendo. Então, neste final de semana, muitos têm compromisso certo: ir até um dos parques Nações, Altair Guide ou Rio Maina e se vacinar. Lembrando que as crianças de 3 a 5 anos já podem tomar a vacina contra a Covid, assim como os maiores de 30 anos, a 4ª dose de reforço. E acompanhe agora as informações que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção foi feita com base da expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. O governo catarinense segue preocupado com a baixa procura de vacinas contra a gripe e Covid, principalmente para o público infantil. Terça-feira, para acabar com aquelas ligações indesejadas e dar sossego aos consumidores, o Ministério da Justiça suspendeu as atividades de 180 empresas que fazem telemarketing abusivo. Elas são ligadas principalmente a bancos e instituições financeiras. A suspensão das atividades é por tempo indeterminado. A medida foi anunciada pelo próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, em seu perfil no Twitter. A publicação feita no Diário Oficial da União desta segunda-feira afirma que a medida cautelar determina a suspensão dos serviços que vise o contato com o cliente para oferta de produtos e serviços sem o prévio consentimento do consumidor. Frango, ovos, linguiça. A mesa do brasileiro tem ficado com opções cada vez mais variadas, mas o motivo é o financeiro. É porque o aumento dos preços da carne vermelha não está dando conta para que as famílias comprem o produto. O consumo da carne vermelha tem ficado cada vez mais restrito por conta do aumento de preços provocado pelo câmbio e pela inflação. Os dados são de um levantamento feito por uma consultoria. Foram analisadas informações de cerca de 500 milhões de notas fiscais. Os ovos foram o item com maior crescimento de procura, 1,2 ponto percentual. O produto está presente em 5,7% das compras. E mesmo com alta no preço unitário, que passou de 49 centavos para 54 centavos. Quarta-feira, a Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. O objetivo do colegiado é trabalhar para combater a fome no estado. Nós passamos por um momento assim de fome e isso faz com que a pauta da segurança alimentar nacional seja muito importante e ainda mais na LESC, onde temos a representação estadual. Discutir, problematizar a fome em Santa Catarina, não romantizar a fome como se tem feito um conjunto de matérias, não dramatizar, mas sim levar ela como política de Estado permanente. O Congresso Nacional entrou em recesso e os parlamentares só voltam a Brasília no começo de agosto. Para o segundo semestre do ano, a expectativa é de menos sessões de votação por causa das eleições em outubro. Durante o recesso parlamentar, cabe a uma comissão representativa composta por deputados e senadores zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional e de suas casas, além de exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o retorno do período legislativo. Quinta-feira, o total de votos facultativos voltou a subir no Brasil. São aquelas pessoas que não têm obrigação de votar. A cada 7 eleitores brasileiros, um não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que o percentual de voto facultativo, que vinha caindo nas últimas eleições, voltou a subir. Nesse ano, a proporção do voto facultativo voltou a subir pela primeira vez em 20 anos.
revertendo uma tendência de queda nas últimas disputas presidenciais. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento da alimentação especial nas escolas da rede pública de Santa Catarina para alunos com diabetes, doenças celíacas, intolerância à lactose ou hipoglicemia. A proposta determina que as unidades escolares do estado forneçam a merenda adequada para alunos com diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose ou hipoglicemia. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do @TV Primavera. E também, se você quiser seguir o nosso canal do YouTube, fique à vontade. Lá você encontra a nossa programação, vídeos também que estiveram por aqui, os programas pastorais, enfim, muita informação para você através do /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda.